De repente você é colocado em um experimento psicológico simples. Você entra em uma sala cheia de pessoas. Todas conversam, riem, se entrosam. A única regra é essa: você não pode mentir, não pode fingir interesse, não pode rir do que não acha engraçado, não pode concordar com o que não faz sentido para você. Nos primeiros minutos, tudo parece normal. Você observa, escuta, tenta acompanhar, mas aos poucos algo muda. Você começa a se calar, não por timidez, não por arrogância, mas porque percebe que quase tudo ali exige um tipo de fingimento que você já não consegue sustentar. Você se torna invisível. Não porque foi rejeitado, mas porque parou de performar. E então surge a pergunta central do experimento. Uma pergunta que talvez você já tenha feito em silêncio. Será que você está ficando estranho? Ou apenas lúcido demais para certos ambientes? O mais desconfortável é perceber que esse experimento não acontece em um laboratório. Ele acontece na sua vida real. Em reuniões, encontros, conversas casuais, ambientes onde você está fisicamente presente, mas sente que algo em você já não encaixa. Repare nisso. Não é que você não saiba conversar, é que certas conversas passaram a parecer vazias demais para justificar o esforço. E quando isso acontece, algo começa a se romper por dentro, porque depois que você enxerga certos padrões, não consegue mais fingir que não vê. Esse é o ponto sem retorno e quase ninguém fala sobre ele. Aqui nasce uma solidão silenciosa, uma solidão estranha, porque ela não vem da rejeição, vem da clareza. Por fora, tudo parece normal, mas por dentro, você sente que continuar ali exige uma versão antiga de você mesmo. E talvez seja por isso que esse afastamento acontece aos poucos. Primeiro você fala menos, depois ri menos, depois começa a evitar certos ambientes. Não por desprezo, mas por exaustão. Fingir cansa, sustentar personagens cansa. E chega um momento em que o silêncio começa a parecer mais honesto do que qualquer interação forçada. Arthur Schopenhauer dizia que a solidão é o destino natural das almas que enxergam além da superfície. Não porque rejeitam o mundo, mas porque o mundo raramente oferece profundidade suficiente para sustentá-las. Mas aqui vem um ponto crucial, e talvez você não tenha pensado nisso dessa forma ainda. Essa solidão não é um erro psicológico. Ela pode ser um efeito colateral do amadurecimento. Quando sua mente evolui, seus vínculos precisam evoluir junto. O problema é que isso raramente acontece no mesmo ritmo. Você muda, mas o ambiente permanece o mesmo. E essa defasagem cria um desconforto interno difícil de explicar. A sociedade costuma chamar isso de isolamento, frieza, estranheza. Mas e se o que está acontecendo for exatamente o oposto? E se você não estiver se afastando das pessoas, mas se aproximando de si mesmo? Friedrich Nietzsche escreveu que aquele que pensa profundamente acaba inevitavelmente caminhando sozinho por um tempo, não como punição, mas como transição. Porque amadurecer não é acumular respostas, é perder ilusões. E perder ilusões dói. Dói perceber que muitos laços se sustentavam apenas em hábito, conveniência ou medo de ficar só. Dói perceber que pertencer muitas vezes exige abrir mão da própria lucidez. E então surge uma escolha silenciosa que quase ninguém percebe quando está fazendo. Continuar pertencendo ou continuar sendo honesto consigo mesmo. Talvez você reconheça os sinais. A sensação de estar deslocado mesmo entre conhecidos, a dificuldade de se empolgar com assuntos que antes pareciam importantes, o incômodo de rir por educação,
O silêncio que começa a parecer menos pesado do que certas companhias. Isso não significa que você se tornou frio. Significa que sua consciência ficou mais sensível ao que é falso, raso ou automático. Carl Jung dizia que a solidão verdadeira não vem da ausência de pessoas ao redor, mas da incapacidade de comunicar aquilo que é essencial dentro de si. E quando o essencial muda, nem todo o ambiente acompanha. Agora preste atenção nisso, porque aqui está o rehook mais importante desta parte. Essa solidão não veio para te punir, ela veio para filtrar. Ela remove o excesso, o ruído, o superficial. Ela cria espaço. Espaço para perceber quem você é, sem a pressão constante de se adaptar. Espaço para entender que talvez o preço de enxergar demais seja, por um tempo, não caber em lugar nenhum. Mas isso ainda não é o fim da história. Porque existe algo que nasce exatamente depois dessa fase e é sobre isso que vamos falar. Depois que o silêncio se instala, algo curioso acontece. No início, ele assusta. Parece vazio demais. Parece grande demais. Mas, com o tempo, você percebe que esse espaço não é ausência, é terreno fértil. É nesse ponto que a solidão deixa de ser apenas dor e começa a se transformar em revelação. Porque quando o barulho externo diminui, aquilo que sempre esteve abafado começa a falar. Pensamentos que antes eram interrompidos, agora se alongam. Emoções que você evitava encarar, passam a exigir atenção. E então surge uma pergunta incômoda, porém inevitável. Quem sou eu quando não estou tentando caber em lugar nenhum? Esse momento é delicado. Muitos desistem aqui. Tentam preencher o vazio às pressas. Voltam para relações antigas, hábitos antigos, distrações antigas, não porque fazem sentido, mas porque o silêncio revela demais. Ele obriga você a se encarar sem filtros. Blaise Pascal dizia que grande parte da infelicidade humana nasce da incapacidade de permanecer sozinho em um quarto. Porque ficar sozinho não é apenas ficar sem pessoas, é ficar sem máscaras. E isso exige coragem. Mas existe algo que poucos percebem. Essa fase não dura para sempre. Ela é um rito de passagem. Um intervalo psicológico entre quem você foi e quem ainda está se formando. Durante esse período, sua mente começa a reorganizar prioridades. O que antes parecia urgente perde força. O que parecia essencial se revela descartável. Você começa a perceber que muitas relações não acabaram por falta de amor, mas por excesso de autoabandono. E essa percepção muda tudo. Porque pela primeira vez você entende que a solidão não te esvaziou, ela te devolveu a si mesmo. Aqui entra um ponto crucial, então preste atenção. Nem toda solidão é para ser combatida. Algumas são para ser atravessadas. Carl Jung afirmava que o processo de individuação, tornar-se quem você realmente é, exige em certos momentos afastamento do coletivo. Não como rejeição ao mundo, mas como alinhamento interno. Você se afasta para ouvir sua própria voz, sem interferência. E quando isso acontece, algo raro começa a nascer: discernimento. Você passa a escolher melhor, não só pessoas, mas ambientes, conversas, caminhos. Repare como isso muda sua energia. Você já não sente necessidade de provar nada, já não se explica tanto. Já não implora por atenção. Não porque se tornou indiferente, mas porque aprendeu o valor da própria presença. A solidão te ensinou limites. Te ensinou silêncio. Te ensinou que nem todo espaço merece ser ocupado. E esse aprendizado é silencioso, mas profundo. Epicteto dizia que a liberdade começa quando deixamos de depender da aprovação externa. E essa liberdade quase sempre nasce no isolamento consciente.
Mas aqui está o rehuk mais importante dessa parte. A solidão amadurecida não termina em isolamento, ela termina em conexão seletiva. Depois que você atravessa esse deserto interno, algo muda na forma como você se relaciona. Você passa a reconhecer rapidamente quem vibra na mesma frequência. Conversas ficam mais raras, porém mais verdadeiras. Vínculos menos numerosos, porém mais profundos. Você não se sente mais sozinho da mesma forma porque agora você se pertence. E isso explica algo que talvez você já tenha sentido, mas nunca conseguiu nomear. Mesmo sozinho, você não se sente vazio. E mesmo cercado, você não se sente completo se não houver verdade. A solidão deixou de ser carência e se tornou critério. Ela agora funciona como um filtro natural. Quem chega até você precisa atravessar esse silêncio, e poucos atravessam, mas os que atravessam ficam, porque reconhecem algo familiar em você: presença. Friedrich Nietzsche dizia que o valor de um espírito se mede pela quantidade de solidão que ele é capaz de suportar. Não porque a solidão seja um fim, mas porque ela revela força interior. E talvez esse seja o ponto final que faz tudo se encaixar. Você não foi abandonado, você foi preparado para vínculos mais conscientes, para escolhas mais alinhadas, para uma vida menos ruidosa e mais autêntica. Se você chegou até aqui, entenda isso. A solidão que você viveu não foi um desvio, foi um caminho estreito que poucos aceitam percorrer. E agora, com essa clareza, você não precisa mais fugir dela porque ela já cumpriu sua função. O próximo passo não é voltar a se misturar, é se conectar sem se perder. E quando isso acontece, a solidão deixa de ser ausência e se transforma em base.